Olá, quartos anos! Tudo bom com vocês? Como é que estão aí de aula de quinta-feira? Mais uma semana concluindo, não? Tá passando muito rápido. Eu acho que tá passando muito rápido. Tô ficando nervosa porque não tá acabando. Bom, hoje, nesta aula de geografia, nós concluímos o último ponto e vamos começar um ponto novo de geografia hoje. Então, nós vamos trabalhar, é uma prorrogação do que vocês trabalharam no terceiro ano. Lá no terceiro ano, hoje tá todo mundo no online, então tá todo mundo assistindo a Tistela e vai todo mundo lembrar que lá no terceiro ano, com a tia Vicky ou com a tia Camila, vocês estudaram os poderes aí do governo do município. Então, vocês estudaram, a gente teve até eleição esses dias, né? Vai ter eleição agora de novo no domingo para o segundo turno. Então, a gente estudou que no município existe um poder, que é o poder executivo, que é feito pelo prefeito, que é o prefeito que comanda o poder executivo, é ele que administra a cidade com a ajuda dos secretários. Então, nós fizemos a eleição para prefeito esses dias, então é um poder municipal. Nós tivemos eleição também no outro domingo, esse domingo não vai ter, para vereador. O vereador faz parte do poder legislativo, é ele que ajuda a elaborar as leis que vão reger o município, são eles que veem o trabalho do poder executivo, é ele que olha se o prefeito está trabalhando, está fazendo um bom trabalho, e nós é que elegemos. Nós, como cidadãos, escolhemos os nossos representantes, tá bom? Tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, tá bom? É nós que votamos aí para prefeito, nós que votamos para vereadores. Agora, vocês viram tudo isso lá no terceiro ano, tá? Vale a pena lembrar disso tudo que vocês aprenderam. Agora, no quarto ano, nós vamos estudar esses poderes, só que no estado, tá? Nós vamos ver esses três poderes dentro do estado. Nós vamos sair do município, que vocês viram só na cidade, né? Só o prefeito, vereadores, e nós vamos ver um pouquinho de estado e nós vamos ver no Brasil como é que funciona. Quais são esses poderes também que tem? Por exemplo, o poder executivo. O poder executivo no município é o prefeito, tá? Quem exerce o poder executivo de executar as coisas, de administrar, é o poder executivo, é o prefeito no município. E no estado é o governador do estado. Então, a gente tem o poder executivo também no estado e quem exerce é o governador do estado. Ah, Tistela, e no país tem poder executivo? Sim, no país também tem poder executivo e quem exerce o poder executivo no nosso país hoje é o Bolsonaro, né? Que é o presidente da República. Então, a gente tem aí os poderes executivo, legislativo e vocês vão conhecer o judiciário, que no municipal não tem poder judiciário no municipal, mas no estadual e no federal, que é o país, a gente tem poder judiciário também. Então, vamos estudar um pouquinho esses três poderes, que a gente chama de três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário no estado e também falar um pouquinho dele no nosso país, tá? Vocês vão aprofundar esses três poderes no âmbito federal, que é no país, no quinto ano, mas a gente lembra um pouquinho e fala um pouquinho deles também. Então, meu amigo, vamos pôr a minha apostila aqui para a gente fazer a leitura dela e ir explicando de acordo com o que é a apostila. Apostila aqui, vamos lá? Coloquem data, tá vendo que eu já coloquei? Então, coloquem data na sua também, 26/11, o governo dos estados. Então, nós vamos trabalhar esses poderes, olha, parece sei lá o que, né? Uma vozinha fazendo tricô. Os poderes no âmbito estadual aí, tá bom? Então, vamos lá. Neste ano, estudamos o mapa do Brasil, seus estados, suas capitais, suas regiões, suas fronteiras. Então, vimos muito sobre o nosso estado nesse ano, né? Você conheceu também as principais linhas imaginárias que passam pelo nosso território, a linha do Equador, a linha do Trópico de Capricórnio, compreendeu que o Brasil é um país tropical,
quase inteiro, né? Tem um pedacinho lá bem pequenininho na região, na região temperada. Agora, dando continuidade ao que você aprendeu lá no terceiro ano, vamos estudar a organização política dos estados. Então, vamos lá. Organização política dos estados. Para começar, vamos relembrar o que você sabe sobre essa organização política, só que no município. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam, o que vocês sabem sobre essa organização política no município, que é o que vocês viram com a tia Vicky e com a tia Camila no ano passado. A tia Renata, né? Perdão, não foi tia Camila, foi tia Renata, desculpa. Bom, os municípios têm os poderes executivo e legislativo. Aí de sala você falou judiciário, no estadual. No municipal não tem o judiciário. Nós vamos entender um pouquinho o que é cada um deles. Então, o que é o poder executivo? Isso aqui é lembrando do terceiro ano, que faz tempo, né, que vocês passaram no terceiro ano. Então, vamos lá. O poder executivo é formado pelo prefeito, pelos secretários e outros funcionários aí. Qual é a função desse poder executivo? Ele tem a função de administrar o seu município, ou seja, de zelar para que haja bons serviços públicos de qualidade, com boa manutenção. E os membros do poder executivo, eles trabalham na prefeitura. Então, o prefeito trabalha na prefeitura, que é a sede do governo municipal. Então, toda a cidade tem uma prefeitura e aonde trabalha o prefeito com a ajuda dos secretários. Vamos lembrar um pouquinho o que faz esses secretários? O prefeito sozinho ele não consegue fazer tudo. Então, ele chama algumas pessoas que são que conhecem o assunto, mas que também são que ele confia, tá? Que são da confiança nele e que ele sabe que vai fazer um bom trabalho. Então ele chama, por exemplo, uma pessoa que entende de educação, que entende de escola, que entende, e aí essa pessoa passa a ser secretário da educação. Então essa pessoa vai ver como é que tá as escolas do município, vai ver tudo sobre educação no município. Ele chama alguém que ele sabe que entende de transporte, e aí essa pessoa vai ver como é que tá a linha de transporte público. Então cada secretário vai fazer uma coisa, tem até secretário de cultura que faz as festas da cidade. Então tudo ele tem um secretário que ajuda a administrar, porque sozinho ele não ia dar conta, né? Bom, então tanto ele quanto os secretários trabalham lá na prefeitura, lá que a gente sabe que é perto daqui, né? Não é muito longe, né? Passando a ponte lá, a gente tem a prefeitura, que é a sede do governo. E o poder legislativo é feito pelos vereadores, que nós votamos neles. E gente, tem muita gente que não se preocupa com o vereador, que na hora de votar fica só pensando, preciso escolher o prefeito, quem vai ser o prefeito? Mas às vezes o trabalho do vereador é tão mais importante. E assim, por quê? Porque é o vereador que vai ver as leis que vai funcionar para o município, ou as leis que não estão funcionando e tiram elas de vigor. Às vezes são criadas leis tão bobas, que não fazem sentido nenhum e que estão aí no nosso município, e são criadas leis tão maravilhosas que você fala, nossa, que bom, né? Que bom que tem essa lei que protege os cidadãos da minha cidade. Então, os vereadores são super importantes, tá? Eles trabalham na Câmara Municipal, não é no mesmo lugar, eles não trabalham na prefeitura, tá bom? Então, aqui, já os vereadores compõem o poder legislativo. E qual é a função dele? Eles elaboram projetos que, se aprovados em votação, não dá para ele fazer qualquer projeto e pronto, acabou, não. Se ele fizer um projeto que não faz muito sentido, ele não é aprovado em votação, e aí, se aprovado em votação, vira lei e essa lei passa a valer dentro do município. Existem algumas leis que são federais, que valem para o país inteiro, tá? E existem leis que são só municipais e não valem para o país todo. Então é diferente, tá? São tipos de leis diferentes. Os vereadores fazem lei para a cidade, no nosso caso aqui, para a cidade de Piracicaba só. Então as leis
que são do nosso município. Então, por exemplo, uma lei que funciona só aqui em Piracicaba. Tem alguns municípios que têm leis parecidas, tá bom? Mas, por exemplo, uma lei que funciona aqui em Piracicaba. Você não pode pilar na árvore que está na sua calçada e falar: ah, não quero mais essa árvore aqui, eu vou cortar ela. Não. No nosso município existe uma lei que você não pode cortar a árvore da calçada. Aí, se estiver dentro da minha casa, dentro da sua casa você pode. Ela está dentro da sua casa, dentro do seu terreno, ela está no seu quintal, então você pode cortar. Mas se ela estiver na calçada, porque a calçada também pertence à prefeitura, então você não pode ir lá e cortar a árvore, você recebe uma multa e não é barato, viu? Minha mãe cortou uma árvore uma vez, ela pagou uma multa e foi mais de R$100 a multa que ela pagou por ter cortado a árvore da calçada dela. Então você não pode chegar e, vou cortar a árvore. Não, você tem que ligar para a prefeitura, você tem que pedir uma autorização, eles mandam um engenheiro para ver se você pode cortar aquela árvore mesmo, se aquela árvore precisa ser cortada, porque se eles falarem: não, essa árvore não pode ser cortada, não precisa cortar, você não pode cortar. Mas está na frente da minha casa, você não pode cortar, é lei do município, se você cortar você vai ser multado. Então é uma lei do nosso município, então você tem que pedir autorização, aí eles mandam um engenheiro, essa árvore realmente ela está podre, ela está muito velha, daí eles mandam uma pessoa para cortar. E o mais legal de tudo, tem gente que reclama, minha mãe reclamou, mas eu amei, eles plantam outra no lugar. Fantástico, né? Eu acho muito boa essa lei, gente, porque senão na cidade ia ficar horrível sem árvore, ia parar de ter chuva, a umidade do ar ia cair. Então se a árvore está oferecendo perigo, eles tiram sim, e aí eles colocam uma árvore nova no lugar. Demais, eu acho demais. Bom, vamos lá, isso é uma lei do nosso município. O conjunto de municípios formam um estado. A gente já estudou, quando a gente fez o trabalho do estado de São Paulo, a gente viu que o estado de São Paulo, no caso, ele tem 644 municípios, ou seja, tem muitas cidadezinhas, uma bem pertinho da outra. A gente tem cidades grandes, como a cidade de São Paulo, como Campinas, a gente tem cidade média, como é o caso de Ribeirão Preto, como é o caso de Piracicaba, a gente tem cidade pequenininha, como é o caso de Charqueada, Rio das Pedras, Saltinho, que são cidades menores. Todas essas cidades juntas formam um estado, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem duas imagens. Olha como a prefeitura acaba sendo diferente de cidade para cidade. Aqui do lado, mas será que os estados, o governo está organizado como nos municípios? Então aqui na verdade não é prefeitura, isso daqui. Na cidade, Palácio do Piratini, na sede estadual do Rio Grande do Sul, e a localização é em Porto Alegre. Isso eu vou falar também, é importante a gente saber a sede. Toda cidade tem a sua sede do Poder Executivo, que é a prefeitura. Já entendemos isso. E no estado, Estela, aonde fica essa sede no estado? A sede no estado, meu amigo, ela fica na capital, tá bom? Então, a sede estadual de Porto Alegre, por exemplo, fica no Rio Grande do Sul. A sede estadual do estado de São Paulo fica na capital, fica na cidade de São Paulo, tá bom? Então, a sede fica na capital. A gente tem que lembrar disso. Então, esse primeiro palácio é a sede do estado do Rio Grande do Sul e fica em Porto Alegre. E do lado é a fachada da Assembleia Legislativa, é onde trabalha, no caso dos estaduais não são os vereadores, no caso do estadual é deputado, e essa sede aqui fica em Boa Vista, em Roraima. Então, do mesmo jeito, o poder legislativo também fica na capital, tá bom? Vamos lá para a página 149. Vamos falar um pouquinho desse trocar ideia. Levando em consideração o que você sabe sobre a organização política do município, reflita, vamos pensar um pouquinho aí. No estado também existe poder executivo? Sim. Quem que é o representante? O governador do estado. E legislativo? Sim, também existe.
Se existem ambos, qual é a função e quais são os seus membros? A função é muito parecida, viu, gente? É muito parecida. Então, no poder executivo, a função do governador também é administrar o estado, igual ao prefeito, só que o prefeito administra a cidade, o município, o governador administra o estado. E o poder legislativo também é bem parecido. Os vereadores elaboram leis municipais e os deputados estaduais, eles elaboram leis estaduais. Então, é uma lei do estado, não é uma lei que é só para uma cidade, tá? É uma lei do estado inteiro. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma lei que você não pode beber e dirigir. Então, se você beber um golinho de cerveja, um pouquinho de cerveja e dirigir e a polícia pegar, você vai perder a sua carteira de motorista, o que é fantástico, né? Então, essa lei é uma lei, eles estão brigando para que essa lei vire uma lei federal. Eu não sei se já é uma lei federal, eu vou dar uma olhada, mas ela era uma lei do nosso estado, tá bom? Bom, no município, a sede administrativa é a prefeitura. Há também a sede administrativa no estado? Sim. Se vocês quiserem respondendo aqui na frente para lembrar, é bom. Eu, na hora da correção, eu vou pôr a resposta aqui, se vocês quiserem depois copiar para vocês lembrarem. Sim, existe uma sede administrativa também no estado. Existem sim. Até que nós vimos aqui, né, a sede administrativa, ó. Essa é a sede do governo do Rio Grande do Sul aí, é uma sede administrativa, é onde o governador trabalha. Os 3 poderes. Então, vamos lá. Enquanto a organização política do município está dividida em 2 poderes, no governo estadual ela está dividida em 3 poderes. E no federal também, que é do país, também é em 3 poderes, tá bom? O poder executivo, vamos grifar? Eu acho importante, vamos grifando o que for importante para a gente lembrar e estudar aí, ó. O poder executivo é representado pelo governador, que é eleito pela população para um mandato de 4 anos e a função dele é administrar o estado com a ajuda também de secretários. Tá bom? Então, isso aqui é super importante, esse parágrafo aqui. Então, o poder executivo estadual é o governador do estado que representa, ele é eleito pela população, é a população do estado que vota nele. A função dele é administrar o estado e ele tem a ajuda dos secretários. Tudo bem? No município, o prefeito escolhe algumas pessoas para ajudá-los, os secretários, formando uma equipe de trabalho. No estado, o governador também escolhe secretários que são encarregados de planejar obras nos setores de transporte, saúde, habitação, educação, saneamento básico, por exemplo. É parecido, só que é claro que as obras são muito maiores, tá? Enquanto as obras do município são menores, porque é dentro de cidades, o estadual ele tem que pensar, por exemplo, vamos falar assim, o nosso atual prefeito, o Barjas, ele queira construir um hospital novo na cidade de Piracicaba e a prefeitura não tem dinheiro para isso. O que ele faz? Ele fala com o governador do estado de São Paulo e fala, ó, a minha cidade precisa de um hospital novo, nananana. E aí, esse hospital, quem constrói esse hospital, precisa falar lá com o secretário da saúde, e aí é o estado que constrói. Por isso que a gente tem aqui em Piracicaba, por exemplo, escolas que são privadas, que é o caso do nosso, né, que tem um dono, que tem um mantenedor. A gente tem escolas que são municipais, são escolas que pertencem à prefeitura, que é a prefeitura que toma conta, ela que contrata a professora, ela que paga os funcionários dos professores. E existem escolas que são estaduais. Essas escolas, elas pertencem ao estado de São Paulo. Então, quem paga os professores, quem organiza as escolas é o secretário da Educação do estado de São Paulo, tá? É diferente. Bom, aqui, os secretários ajudam a solucionar os problemas da população. Para isso, cada secretário tem
alguns ajudantes, aí tem o auxílio de uma equipe de funcionários, porque é muito trabalho, né? Então, precisa de uma equipe para ajudá-lo. Então, você tem duas imagens aqui. As imagens são: a primeira, o secretário da Educação deve, entre outras coisas, propor estratégia para a construção de escolas estaduais, onde deverão ser construídas, que alunos eles atenderão, como serão contratados os professores e funcionários, e até o que será ensinado nela, até o planejamento, o currículo é o Estado que define. Já a saúde, o secretário da Saúde nomeia auxiliares para administrar os hospitais estaduais, planejam campanhas de vacinação, traçam estratégias para evitar epidemia, como dengue e assim por diante. Então, quem cuidou, por exemplo, da pandemia no estado de São Paulo foi o secretário da Saúde do estado de São Paulo, com a ajuda do governador do estado que a gente tem hoje, tá bom? Então, poder legislativo. Então, vamos grifar também. O poder legislativo é representado pelos deputados estaduais, que também são eleitos pela população do estado para um mandato de também 4 anos. Eles têm duas funções básicas muito importantes: fiscalizar a atuação do poder legislativo. Então ele olha se o poder executivo está trabalhando direito, se o governador está trabalhando direito, elaborar e aprovar leis que deverão valer para todos os estados, para todos os municípios, para o estado inteiro. Então, as leis que eles fazem para o estado todo, tá bom? É para o estado todo. Se os vereadores trabalham na Câmara dos Vereadores de cada município, os deputados trabalham na Assembleia Legislativa, que fica sempre na capital. Então, aqui, ó, vou grifar também. Os deputados estaduais trabalham na Assembleia Legislativa, sempre localizada na capital do estado. Tá bom? Entendeu? Essa é uma imagem, é uma foto que você tem dos deputados estaduais trabalhando numa Assembleia Legislativa em Florianópolis, em Santa Catarina. Tá bom? Então, cada estado tem uma sede da Assembleia Legislativa que fica na capital, tá bom? Bom, para se candidatar a qualquer cargo político, prefeito, vereador, governador, deputado, o cidadão precisa fazer parte de um partido político. Cada partido reúne pessoas que têm ideias semelhantes sobre como deverão ser e administrar as leis do município, do estado ou do país. Eu posso me candidatar? Posso. Qualquer pessoa pode, qualquer mais ou menos, desde que ela não tenha cometido nenhum crime, ela pode se candidatar. Se ela cometer um crime, se ela não for uma pessoa, o Estado chama de ficha limpa, se ela não tiver passagem pela polícia, se ela não cometeu nenhum crime, ela pode se candidatar. Então, eu posso me candidatar? Posso. Vou me candidatar a prefeito de Piracicaba. Vai ser bom, vou trabalhar direito, vocês vão ver. Vou mudar essa cidade. Então, eu posso me candidatar. Para me candidatar a qualquer cargo político, que seja prefeito, que seja, eu tenho que pertencer a um partido político. Então, eu tenho que pertencer a um grupo de políticos que pensem igual a mim, que tenham as mesmas ideias, que concordem com as minhas ideias. Então, eu tenho que fazer parte de um partido político. Essas siglas que vocês veem, assim, ó, PMDB, PSDB, PT, PPS, esses nomes, pessoal, que a gente escuta aí, são essas siglas, esses nomes que são os partidos. Tá? Então, quando você escuta PMDB, é o partido, é o grupo de político que pertence a esse partido político, tá bom? Bom, diferente dos municípios, os estados brasileiros têm ainda um terceiro poder. Que poder que é esse? O poder judiciário. O poder judiciário, ele é representado por um juiz. O juiz, a sua função é fazer valer a lei, levando justiça ao cidadão. Assim, além do juiz, trabalham no poder os promotores, os procuradores da justiça, os advogados, os oficiais e outros servidores ainda. Gente, o poder judiciário é representado pelo juiz, então só existe poder judiciário federal e estadual.
é um juiz que ele de acordo com a lei, ele fala quem tem razão num determinado ponto, tá? Ele julga de acordo com a lei, ele faz valer a lei, certo? Não é eleição, não, o poder judiciário não é eleito, o juiz ele não é eleito pelo povo, não é o povo que escolhe um juiz. O juiz ele tem que ter formado na área de lei, então ele tem que ser um advogado, ele tem que estudar muito e ele faz uma prova, que é muito difícil, eu nunca fiz, mas falam que é muito difícil. Então ele faz essa prova, se ele passar nesta prova, ele vira juiz, porque ele é muita responsabilidade, porque ele vai julgar de acordo com a lei quem tem razão, qual é a punição daquela pessoa, se aquela pessoa vai ficar presa, quanto tempo vai ficar preso, o que vai acontecer com ela. Então é o juiz. E ele não tem que ser eleito, porque eu posso escolher meu amigo para ir lá virar um juiz? Não posso. A pessoa ela tem que ser capacitada para isso. Então ela tem que fazer essa prova, ela tem que passar nessa prova para aí ela exercer o cargo de juiz, tanto estadual quanto federal, tá? Bom, os membros do Poder Judiciário não são eleitos como os governadores, os deputados. Seu ingresso se dá por aprovação em concurso público, ou seja, em provas. Por quê? Por que é assim? Olha que pergunta importante. Por que é assim? Porque assumindo seu cargo pela própria competência, o membro do Poder Judiciário pode tomar decisões independente, seguindo apenas o que está na lei, sem a preocupação da possibilidade de perder o cargo e descobrir ou descontentar aí, descobrir ou desagradar alguém. Então, ele não tem que agradar ninguém, porque o que o prefeito faz? Gente, vamos pensar, o prefeito ele tem que agradar todo mundo, porque senão ninguém vota nele. Não é assim? Ele tem que fazer um bom trabalho, ele tem que agradar todo mundo, aí as pessoas votam nele. O juiz, ele é a competência, ele não tem que agradar ninguém, ele tem que valer a lei. Ele tem que cumprir a lei, tá? É isso que é importante, ele tem que cumprir a lei aí. Os membros do Poder Judiciário Estadual trabalham em um fórum, espalhados por várias cidades do estado, aí na cidade maiores há mais de um fórum. Então aqui em Piracicaba a gente tem um fórum aqui, é onde trabalha o juiz, é onde trabalham os advogados, é onde, você tá vendo aqui o juiz trabalhando, aí ele que tá lá, ele escuta todas as partes, ele vê quem tem razão, qual vai ser, ele tem ajudantes, ele não faz isso sozinho, tá? Mas ele vai ver o que vai ser a punição, o que vai acontecer, tá? Então isso é muito, é um trabalho de muita responsabilidade. Vamos para as atividades, meus amores. A Estela já falou muito hoje, né? Acho que eu canso vocês e tanto que eu falo. Olha, 27 minutos, quase 28 minutos falando sem parar. Pois vocês ficam tudo cansados. Para fazer as atividades, vocês vão precisar do ponto que nós acabamos de ler e vocês vão precisar da internet também. Então, aproveite. Eu deixei essa aula para fazer hoje, que todo mundo está em casa, que daí vocês conseguem fazer em casa essa aula e pesquisar aí na internet. O que eu vou ter que pesquisar? Por exemplo, ele pergunta aqui, ele fala agora com a ajuda do professor, não, com a ajuda da sua internet, aí você vai pesquisar e vai descobrir, por exemplo, quem é o secretário da saúde do estado de São Paulo. Então, essas perguntas é sobre o seu estado, do estado onde você mora. Tá? Então, quem é o secretário da saúde do estado de São Paulo? Você vai pôr o nome dele e se ele tiver um partido, porque secretário não precisa ter partido político, tá? Secretário não precisa ter, mas às vezes tem. Então, qual é o partido que ele tem? Procurei, coloque no Google, secretário de saúde atual do estado de São Paulo. E aí vai aparecer o nome dele e você escreve aqui. Depois você volta para fazer as correções. Vamos até onde, Tistela? Até o exercício 6 da página até o 6, para não cansar, que já cansou, até o exercício 6 da página 154. 6, página 154. Tá bom? Trabalhando. Volta para o segundo link só para fazer correção. Encontro vocês daqui a pouquinho.